Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos no nosso ano bíblico, que está no livro de Josué, no capítulo 1 ao capítulo 4. Moisés morreu e agora Josué toma o bastão e Deus fala com Josué. Deus já tinha falado ali por intermédio de Moisés, dando ordens, mostrando a respeito das leis, repetindo tudo, como nós já vimos. Mas agora Josué ele toma o bastão, porque Moisés já não está mais com eles. E nós vemos aqui que Deus ele sepulta o guerreiro, mas a obra dele não para. Moisés foi sepultado, mas agora o novo guerreiro era Josué, que tomou o bastão para prosseguir adiante com o propósito de Deus. Antes da vitória, todo líder ele tem que aprender a se santificar. E Josué ele estava todo esse tempo sendo santificado por Deus, aprendendo as leis, os estatutos, vendo ali Moisés ensinando, orando, conduzindo aquele povo, clamando a Deus pelo povo. E assim, da agora para frente, era o que ele tinha que fazer. Um servo de Deus não vive de explicação, e sim ele vive de promessas. Porque se fosse para viver de explicações, Moisés tinha muitas e muitas explicações para dar para Deus ali, por que bateu na pedra 2 vezes, aquele povo murmurando, brigando, xingando, pegando pedras para atacá-lo. Ele tinha muitas e muitas explicações. Mas Deus falou, está falado. É assim que a gente vê na Bíblia. Quando Deus fala, seus filhos se calam e obedecem. O centro não é o servo. Nós não somos centros. Moisés não era o centro, Josué não foi o centro. E também nós não somos, mas sim o mestre. Por isso que nós temos que simplesmente obedecer. E da agora para frente, Deus fala a Josué e anima Josué. E ele fala aqui, no verso 5, do capítulo 1, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que lindo. E aí Deus continua, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. É isso que Deus pediu para Josué, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Deus fala isso para Josué 3 vezes, para ele ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus ali, ele anima Josué. E ele fala para Josué, não tenha medo, meu filho, porque eu já venci. Eu só quero obediência. E aqui no livro Espírito de Profecia nos diz assim, a respeito de Josué. Josué era agora o reconhecido de Israel. Corajoso, persistente, destituído de interesses, egoísta e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Esse era o caráter do homem divinamente escolhido para liderar os exércitos de Israel. Ele tinha ocupado o posto de primeiro-ministro de Moisés e, por sua fidelidade sincera e despretensiosa, firmeza quando outros vacilavam,
e determinação para manter a verdade em meio ao perigo, deu prova de sua capacidade para ser o sucessor de Moisés. Ele era firme, ele estava ali, por trás dos bastidores ali, aprendendo com Moisés, mas ele era um homem firme, um homem instituído, um homem que o Espírito Santo habitava nele. E ele deixava o Espírito Santo conduzir. Tanto que ele ficou como sucessor de Moisés. E ali ele manda os espias a Jericó. Eles chegam na casa de Raabe, né? E lá Raabe diz para eles assim, para os espias: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ali Raabe, nós sabemos que eles eram um povo que não adorava a Deus. Mas ao ouvirem falar o que Deus fazia pelo intermédio do povo dele, ela falou para eles que o coração deles tinha perdido o ânimo, estavam a ponto de desmaiar. Que eles tinham medo porque eles tinham plena convicção que Deus estava com eles, que Deus estava com aquele povo, porque tudo que eles colocavam a mão, eles iam adiante, eles venciam. E ela ajudou eles. E aqui a família dela não foi morta, nós sabemos. E nós sabemos aqui que Deus, ele fala para Moisés, para ele pegar 12 homens da tribo, uma de cada tribo, né? Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Quando os pés dos sacerdotes pisarem na água, as águas iam se abrir, porque o povo de Deus ia passar. E aqui, já estamos no capítulo 3, e aqui no verso 17, afirma para nós o que aconteceu. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Deus fala e ele cumpre. E aí Deus dá ordem para que 12 pedras fossem retiradas do meio do Jordão, porque essas pedras seriam de testemunho, que era para eles erguer uma coluna, porque futuramente ia ser uma explicação para os filhos. Os filhos iam perguntar para os seus pais o que eram aquelas pedras, e eles iam contar para os seus filhos o que tinha acontecido. Então nós vemos aqui que o Senhor nosso Deus é um Deus que promete e que cumpre. Vamos ver aqui um pedacinho do capítulo 4, do verso 23 e 24. Diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deus, ele pede para que nós possamos fazer as coisas conforme ele determina. Não fazer as coisas da nossa maneira. Não ficar com incredulidade, dando explicações fajutas.
mas que possamos viver o sim, sim ou não, não. Possamos ser fiéis a Deus, possamos aceitar que Ele nos conduza, porque Ele já venceu, Ele é vencedor. E que nós possamos crer na palavra dEle e que possamos deixar-nos ser usados por Ele. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.